Bom dia, queridos amados irmãos, mais uma vez estamos juntos para estudar a palavra do Senhor com um tema maravilhoso aí desse terceiro trimestre, descanso em Cristo, né? E já estamos aí então na lição de número 4, que traz o tema o custo do descanso. Na lição dessa semana então, queridos, iremos estudar sobre o custo do descanso, tudo isso aí baseado na vida do famoso rei Davi. Quem aí não conhece o salmista, o rei Davi, vamos ver aí um dos piores pecados de Davi e como ele recebeu descanso por meio do perdão dado por Deus. Enfim, examinaremos a vida do homem segundo o coração de Deus e como esse servo do Senhor descobriu o custo do descanso espiritual. Agostinho, né, um pai da igreja do século IV, fez uma colocação sucinta em seu famoso livro Confissões. Ao considerar aí a graça de Deus, ele escreveu: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. De fato, Agostinho entendeu que o nosso repouso, o nosso descanso está no Senhor. Então, queridos, neste domingo, dia 18 de julho, vamos refletir sobre cansado e exausto, né? Esse assunto importante aqui, referente ao custo do descanso. O verso para memorizar se encontra no livro de Salmos, né? Do nosso salmista Davi, Salmo 51, verso 10, que diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que nós possamos de fato buscar isso do Senhor, né? Um coração puro. Certa vez o Senhor Jesus disse que se nós não fôssemos como uma criança, né, que tem aí um coração puro, nós não entraríamos no reino dos céus. Queridos, antes de nós entrarmos aqui nessa reflexão, vamos orar e pedir a orientação do Espírito Santo para que a gente possa entender melhor esse assunto. Pai querido, Deus eterno, te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de estudar a sua palavra. Ilumine nossa mente, nosso coração, para que nós possamos aprender de ti, Senhor, e descansar em suas promessas. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, em uma agradável noite de primavera, o inquieto rei Davi caminhava no terraço do seu palácio. Ele deveria estar junto de seu exército do outro lado do Jordão, liderando aí o povo de Deus para derrotar os amonitas e finalmente trazer paz ao reino. O fato de que Davi não estava onde deveria estar abriu a porta da tentação para ele. Ele não estava aonde ele deveria estar. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao 5, nós veremos ali o que aconteceu, com o rei Davi. Que grande pecado Davi cometeu aí, dentro dessa oportunidade que ele cedeu, não estando no lugar onde ele deveria estar. Vamos ler lá então, 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao 5, que diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando, tomando banho. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Queridos, Davi viu uma mulher muito bonita aí tomando banho na casa dela, Seus impulsos pecaminosos venceram naquela noite. E ele dormiu com Betseba, esposa aí de um oficial de confiança do exército. Como todos os reis antigos, Davi tinha poder absoluto. Ele não precisava seguir aí as regras
que governam as outras pessoas. Contudo, a dolorosa história da família de Davi após esse momento nos lembra que, mesmo sendo rei, ele não estava acima da lei e da vontade de Deus. A lei existe como proteção, salvaguarda, e quando até mesmo o rei a transgride, ele enfrenta terríveis consequências logo após transgredir os limites da lei. Davi começou a sentir os efeitos em todos os aspectos de sua vida, né? Ele pensou que sua impetuosa aventura havia passado desapercebida. No entanto, Betseba estava grávida e seu marido bem longe. Lá em 2 Samuel, no capítulo 11, do verso 6 ao 27, depois vocês leem aí em sua casa, né? Lá nós veremos como Davi tentou encobrir o seu pecado, né? Como ele tentou aí fugir das consequências do seu erro, né? Falharam até mesmo os esquemas mais complicados de Davi aí para fazer com que Urias voltasse para sua esposa Betseba. Urias era um homem de reputação excelente que respondeu às dicas sutis de Davi. Assim, né? A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Foi a resposta que Urias deu a Davi. Queridos, Urias era um homem de reputação excelente que respondeu às dicas sutis de Davi. É isso que Urias responde para Davi. Por fim, Davi, desesperado, né, recorreu a um assassinato por controle remoto. Ou seja, para encobrir o seu pecado, ele pede para que coloquem, né, Urias na frente, no primeiro pelotão do exército, para que Urias pudesse ser alvo mais fácil, né, ali na guerra. Queridos, o pecado de Davi apresenta a matriz de toda atitude pecaminosa que pode se tornar um ciclo vicioso em nossas vidas e devemos ter muito cuidado com isso. Então Davi, o primeiro passo que ele deu foi a idealização, né, do pecado. E assim, o segundo passo ele fez, então, passou para a execução. O terceiro passo foi a dissimulação. E por fim, por conta desse trâmite, ele veio para o quarto passo, que foi a ocultação do seu pecado. Queridos, que nós possamos buscar em Deus misericórdia, para que nós não venhamos cair nesse mesmo erro do rei Davi. Que nós possamos buscar em Deus a sua vontade e descansar em suas promessas. Pois a palavra de Deus, ela nos alimenta e ela nos prepara para o dia da tentação. Por isso que é importante nós lermos, estudarmos a palavra do Senhor. Queridos, vamos orar agradecendo a Deus por essa reflexão que o Senhor nos preparou. Pai querido, Deus eterno, te louvamos, Senhor, por essa reflexão. Nos ajuda, meu Pai, a não pecar contra Ti, contra a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Jesus, a não pecar contra o corpo, o templo do Espírito Santo, contra a nossa família. Que o Senhor Jesus venha nos dar graça para fazer a Sua vontade, Senhor. Esteja ao nosso lado, meu Pai querido. Nos dê força para fazer e cumprir, Senhor, a Tua lei. Nos ajude, meu Pai amado. Tudo isso nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus. Vamos aí juntos descobrir tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar durante essa semana. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Um forte abraço e tchau.